Após o empate contra o Palmeiras pelo placar de 0-0 no Beira-Rio, o clima do estádio foi de vaias e críticas ao técnico Mano Menezes, o que fez com que houvesse uma reação do treinador na entrevista coletiva. Ele saiu em defesa do seu trabalho e acusou os repórteres que fazem campanha para a demissão dele e para a vinda de outro técnico de canalice. Além disso, Mano explicou aquilo que viu da partida e aquilo que está vendo do ambiente externo de pressão em cima dele neste momento. Na zona mista, Ener Valencia falou sobre a sua adaptação ao futebol brasileiro e sobre qual posição ele prefere jogar. John falou sobre uma eventual chegada e a futura chegada de Sérgio Rocher e sobre o seu futuro dentro do Internacional neste contexto após, mais uma vez, ser o melhor jogador do Internacional em campo. Gabriel celebrou o retorno aos gramados depois de mais de 9 meses e também projetou o seu caminho dentro do estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 16 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desse domingo, beleza? Vamos começar falando, obviamente, sobre o mais importante, que foi o jogo. O empate colorado em 0-0 contra a equipe do Palmeiras, que manteve o Inter, olha só, lá no meio de tabela, tá? Na parte de baixo do meio da tabela. O Inter está, neste momento, na 11ª colocação, com 22 pontos, tá? É verdade que se ganhasse, poderia ir até o G6, mas não ganhou. Então está na 11ª colocação. E essa foi a situação do empate colorado. Eu dei detalhes sobre a partida nesse vídeo aqui, onde eu faço um relato do jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os problemas, ainda no Beira-Rio, minutos, segundos depois do apito final do árbitro. E quando eu começo a gravar o vídeo, o estádio está em polvorosa xingando o Mano Menezes, o que mostra um pouco desse ambiente conturbado do fator externo pressionando o treinador do Internacional. É só clicar nesse vídeo aqui para você assistir as vaias e as críticas a Mano Menezes e o relato da partida contra a equipe do Palmeiras. Tá, vamos para a repercussão já do vestiário da partida. Eu começo falando sobre a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que primeiro explicou o que ele viu da partida. Ele disse: se tivesse ganho o jogo, estávamos em sexto, mas sempre quando a gente entra em campo, a gente trabalha para vencer, mesmo sabendo que do outro lado tem o Palmeiras. Nosso primeiro tempo foi muito bom, levando essas circunstâncias do jogo, que é o que a gente está trabalhando há mais tempo, a produção da equipe. A equipe precisa produzir mais. No segundo tempo, não conseguimos reproduzir por dois motivos. Primeiro, eles também vão ao vestiário, fazem ajustes e melhoram o time. E segundo, perdemos um jogador que vinha sendo importantíssimo na nossa construção, que foi a saída do Charles Arangues no intervalo. Nossa bola começou a voltar um pouco mais, cometemos erros que tiram a tranquilidade da equipe e caímos de produção. Mas assim são jogos grandes. Tivemos um primeiro tempo melhor e um segundo tempo eles foram melhor. Mas foi um jogo grande e um jogo bem jogado. Esse foi um resumo do que Mano Menezes viu em relação à partida. Um primeiro tempo do Internacional e um segundo tempo do Palmeiras, onde o Inter perdeu o rendimento principalmente pela saída do Charles Arangues. E aí o Mano começou a ser questionado sobre esse ambiente externo de vaia, de pressão em cima dele, tá? Ao longo dos últimos jogos. E aí ele disse: eu não posso responder pelo fator externo. Posso responder pelas questões internas. Pasmem, o Palmeiras estava sendo vaiado na quarta-feira. Quando fomos jogar no Maracanã, teve vaias ao Fluminense. Enfrentamos hoje um adversário que é multicampeão nos últimos anos, mas que nos últimos 8 jogos ganhou uma partida. Isso é o futebol brasileiro, uma eterna reconstrução. Nos últimos 11 jogos temos uma derrota. Acho demasiado. Qualquer coisa que passe do direito das pessoas terem opinião, criticar e gostar menos. Nós estamos trabalhando para que elas gostem mais. Mano admitiu que acha demasiado o que está acontecendo por aquilo que a equipe vem produzindo. E aí, ele chegou ao ápice quando o Lucas Colar, meu colega, repórter do Vozes do Gigante, questionou ao Mano com alguns dados, como o fato do Inter ser a segunda equipe no ranking de piores finalizadores, ou que menos finalizam no Campeonato Brasileiro, estar na 11ª colocação, em cima da pressão do trabalho que existe ao Mano. E aí o Mano disse, abre aspas para ele: a gente nunca fugiu das responsabilidades, nem de estar à frente do comando daquilo que são as decisões que precisam ser tomadas. Sempre que for uma crítica decente, a gente aceita, sem problema nenhum.
Só não aceita repórter fazer campanha para contratar outro treinador, porque a gente acha muita canalice. Ele direcionou ou tentou direcionar isso ao Lucas Colar, do Voz do Gigante. O que mostra que o Mano, primeiro, tá vendo essa pressão que tá de fora, tá sentindo essa pressão que tá de fora e tá pistola com essa pressão que tá de fora e mirou no Lucas Colar, que é um cara que tem feito críticas, e a pergunta ela teve esse tom crítico com base em números e estatísticas do trabalho de Mano, mas tem feito tem dado opiniões críticas ao trabalho do Mano. E o Mano não gostou, e o Mano retrucou e apelou pra isso. Apelou pra canalice, aspas, do Mano Menezes na entrevista coletiva. Bom, saindo desse fator Mano pistola, sentindo um ambiente pesado pra cima dele, vamos para a zona mista. E entrevistas importantes que a gente teve de alguns jogadores. Por exemplo, o Ener Valencia parou e conversou com o pessoal da imprensa. Ele disse: nos sentimos bem, principalmente no primeiro tempo. Tivemos algumas situações, queríamos ganhar, mas não conseguimos. Agora estou conhecendo os companheiros, tratando de me integrar ao grupo, e quero agradecer a torcida. Foram meus primeiros quase 90 minutos. Preciso seguir me adaptando ao sistema de jogo. Tomara que no próximo jogo possamos conseguir os 3 pontos. Depois ele foi perguntado sobre posição, onde prefere jogar, o que vem sendo uma grande pergunta em relação ao Ener Valencia, né? E ele disse novamente: joguei toda a temporada passada como segundo atacante. É onde me sinto mais confortável, mas estou à disposição para jogar de outra forma se for preciso. E aí depois ele foi perguntado sobre a adaptação ao estilo do Brasil, a intensidade aqui no Brasil, que é algo que o Mano tem falado nas entrevistas. Ele disse: eu vi muitas partidas aqui no Brasil, vi que a marcação é forte, estava preparado para isso. Essa a fala do Ener Valencia na zona mista, tá? E, de novo, dizendo que quer jogar como segundo atacante. Depois quem falou foi o John, que foi um dos melhores em campo do Internacional e que vai ver nessa semana, e viu nessa semana, o Rocher chegar para, em tese, assumir a vaga dele no time titular. E aí o John falou: o Rocher chega para agregar ao grupo, mais um grande goleiro. Tem o Kehler, o Emerson e o Antony também. Jogo grande, cada um tem suas oportunidades. Claro que quanto menos eu trabalhar, melhor, mas estou ali para isso. Sobre as defesas que ele apareceu em vários momentos a partir de falhas defensivas do Internacional. E sobre o futuro dele, ele disse: eu vivo um jogo de cada vez, estou feliz aqui no Inter. O John é um cara de poucas palavras mesmo, não quis abrir muito sobre o seu futuro, mas a gente sabe que existe uma ideia do John de que ele precisa jogar. E se o Rocher de fato for titular como a gente está projetando, o John vai provavelmente buscar outro rumo, é uma das possibilidades, tá? Ele não falou abertamente sobre isso, mas a gente sabe disso. Por último, Gabriel Ruf falou na zona mista, ele que entrou em campo depois de mais de 9 meses parado. Feliz pelo retorno, foram 9 meses de bastante trabalho e dedicação, estou muito mais confiante, claro que entro ansioso e nervoso pelo tempo fora, mas as coisas vão acontecendo com naturalidade. É difícil falar, já venho trabalhando há umas 3 semanas sem restrições, mas só vou saber como que vai ser minha adaptação nos próximos dias. Depende do jogo também, do adversário. Estou bem é o primeiro passo, sobre quanto tempo ele aguenta em campo. E ele disse: todo mundo quer jogar e participar de jogos grandes, estou aqui para ajudar e dar o meu melhor em campo. Tive um tempo fora, sofrendo fora, pela vontade de querer ajudar. Espero estar apto para ajudar, quem sabe, começar a partida, quando perguntado se ele pode começar o jogo contra o River Plate, lá no início de agosto, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Esse é o resumo do que disse Gabriel, que foi uma das atrações do jogo, porque no final ele entrou depois de 9 meses sem jogar, desde outubro, 1º de outubro, naquela partida contra o Santos, no Beira-Rio, o Gabriel estava fora dos gramados. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente tem um jogo do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, que é o Galo Mineiro contra o Goiás fora de casa. Odd do Galo 4, empate 3.4, odd do Goiás 4, odd do empate 3.4, odd do Atlético Mineiro 1.96. Goiás 4, empate 3.4, Galo 1.96. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!